nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Hoje, domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Nós começamos o nosso estudo desta manhã com a palavra de gratidão a você, meu irmão e minha irmã, que durante esses últimos dias trouxe à igreja sua manifestação de carinho, a sua manifestação de força através da oração pela vida do presbítero Joel. Muitas foram as mensagens afirmando que estavam orando por ele. E no dia de ontem ele foi sepultado. Infelizmente, ele foi vencido pela Covid-19. Nós temos a segurança de afirmar que, segundo a palavra de Deus, ele está no gozo do Senhor. E ficaremos com uma lacuna, com uma ausência. Irmão querido, irmão zeloso, irmão presente, irmão ativo no trabalho e na obra do Senhor. Obrigado a todos vocês que mandaram as suas palavras de gratidão, palavras de solidariedade, de fraternidade
enviaram a igreja e a família através da igreja. Então, eu inicio esse nosso dia de estudo da palavra de Deus, esse domingo, esse dia do Senhor, com a minha palavra de gratidão em nome da igreja e em nome da família, a todos vocês que demonstraram o carinho e a solidariedade que foram tão importantes. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero fazer a leitura de Romanos, no capítulo 5, o verso de 1 a 11. Esses são os versos. A palavra do Senhor diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a obra de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nossa gratidão ao Senhor, porque a nossa justificação, ela é plena diante do Senhor, porque acontece através de um ato perfeito de amor, um ato perfeito de entrega, um ato perfeito de satisfação da justiça do Senhor, Pai. Obrigado. Nós não conseguiríamos absolutamente fazer isso em momento algum. Nós estaríamos eternamente condenados e continuaríamos assim. A Deus, nossa gratidão ao Senhor por uma semana que passou. Uma semana turbulenta, uma semana difícil, e uma semana renovada, dia após dia, pela graça do Senhor sobre cada um de nós. Nós agradecemos por esse cuidado e continuamos pedindo por ele, principalmente para com a família do presbítero Joel, sobre os quais pedimos, Senhor, todo cuidado, força e sabedoria. Damos graças ao Senhor também, nosso Deus, porque no mesmo dia em que partiu o nosso irmão o presbítero Joel, o nosso irmão Laudelino foi para casa também. Nós agradecemos e pedimos que, da mesma forma, não o consolo, mas força renovada que o Senhor esteja concedendo à família do nosso irmão, particularmente aqueles que estarão ao seu lado, dia após dia, no cuidado para com ele. Abençoe, Senhor, suas vidas e ilumine-nos no estudo da palavra do Senhor agora, nesta manhã. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos para um momento de louvor ao nosso Deus. Vamos louvar a Deus cantando o hino 32 do nosso inário, o Deus fiel. Depois voltamos para estudar a palavra do Senhor.
Meus irmãos, o que aconteceu com o nosso mundo depois de Adão? A palavra do Senhor descreve a criação de Deus como muito boa, como perfeita, como uma criação que seria, como é ainda hoje, todo o suporte para a coroa da sua criação, o ser humano. Eu quero falar com vocês um pouco nesta manhã sobre o mundo pós-queda. O que de fato resultou em alguns aspectos aquele ato inicial dos nossos primeiros pais. O mundo pós-queda. Nós vamos começar com a narrativa da própria queda que encontramos no capítulo 3, do verso 6 ao verso 10 do livro de Gênesis. Ali diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A narrativa de Gênesis mostra que algo imediatamente aconteceu logo depois que o ato da desobediência foi instalado na vida daquele homem e daquela mulher. E, consequentemente, a palavra de Deus, ela nos afirma que esta relação, ela se tornou uma relação extensiva a todas as pessoas. O apóstolo Paulo, no texto de Romanos 5, ele diz assim no verso 12: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O mundo pós-morte, pós-queda, se tornou um mundo degradado, se tornou um mundo bem diferente daquele mundo que Deus havia criado e idealizado. As Escrituras, elas nos afirmam que o pecado entrou no mundo. Com a entrada do pecado no mundo, o próprio ser humano, ele se tornou completamente diferente no seu comportamento, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, diante do que Deus havia criado. Ele sai do seu estado de inocência, de santidade, para um estado agora de pecado. O estado onde volta-se para si mesmo. Um pecado onde ele se torna o centro de todas as coisas. Onde ele entende que agora tudo existe para ele. Nós, meus irmãos, por mais altruístas que sejamos, ainda somos grandemente egoístas. E nós que conhecemos já o Evangelho e temos sido trabalhados pelo Espírito Santo, quando estávamos longe desta condição, irmãos, o nosso egoísmo nos dominava, o nosso egocentrismo prevalecia, e por mais que fizéssemos algo altruisticamente, ainda assim era voltado para nós mesmos. E como consequência, meus irmãos,
nós observamos que também o próprio mundo sofreu um transtorno, como Paulo afirma em Romanos 8, que aguarda o momento da redenção do ser humano para que a própria criação também seja redimida, porque ela sofreu com a queda e não foi um sofrer instantâneo. O homem pecou e naturalmente agora a terra ela se degradou porque ela estava atrelada diretamente à santidade divina. As escrituras dizem que Deus amaldiçoou tudo. Começa com Satanás, serpente, o homem, a mulher e toda a criação. Então toda a criação sofre a maldição de Deus. E como um castigo, não para a criação que sofre e geme, mas como um ato de penalidade para conosco, pessoas e seres humanos. Irmãos, a degradação ela se instala em nossa realidade. O ser humano ele degrada-se e ele passa a viver condição e situação bem diferente da sua condição e situação original. Eu quero fazer com vocês aqui é, uma, uma caminhada bem pequena e curta, olhando para a questão da própria criação, o desenvolvimento social, e um ponto alto desse desenvolvimento social, demonstrando que a origem de todos nós, ela continuou sendo comum, mesmo depois que algo terrível da parte de Deus como juízo aconteceu. Então, pensando na formação de todas as pessoas, todas as raças, todas as etnias, nós sabemos que tudo parte de um casal comum de ancestralidade, Adão e Eva. Todos temos esse ancestral comum. Mas caminhamos um pouco mais e nós vamos observar alguns outros aspectos. Paulo, no discurso dele em Atenas, quando ele fala do Deus desconhecido, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Ele cria tudo, e de um só ele faz toda a raça humana. Vamos, meus irmãos, voltar para Gênesis, a narrativa do dilúvio. O texto está aqui, capítulo 6, versos de 11 a 22. As escrituras elas afirmam-nos que toda a raça humana ela caminhou por um trilho que trouxe profundo desagrado ao ser de Deus. Deus não foi pego de surpresa mais uma vez, não, absolutamente, porque em momento nenhum ele foi pego assim, de surpresa e desprevenido. Ele nunca deixou de ser Senhor, sabedor de tudo e Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então diz assim: Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro.
porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, de dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os preservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil na terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida, levando contigo tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Irmãos, nós conhecemos a narrativa, ela não é nova, eu acredito, para maioria de cada um de nós que estamos aqui. Ela nos ensina que Deus, ele decidiu dar cabo em toda a vida na terra. E assim aconteceu. 40 dias e 40 noites de água vertendo, e depois quase um ano para que essas águas então abaixassem e pudesse Noé, sua esposa, os filhos com as suas noras e todos os animais sair daquela arca. Irmãos, toda a raça humana, ela desaparece ali. E tudo então é refeito a partir de Sem, Cã e Jafé, os três filhos de Noé. E as escrituras, elas trazem a nós o registro das descendências a partir deles. Vamos dar uma olhada bem rápido aqui. Os descendentes de Jafé formaram os seguintes povos. Os filhos de Javã deram origem à Grécia, os filhos de Magog, Meseque e Tubal deram origem aos povos da Rússia, os filhos de Gomes deram origem aos povos da Alemanha, os filhos de Trias deram origem à Trácia e aos etruscos, os filhos de Madai deram origem aos medos, os filhos de Targana deram origem aos armênios, os filhos de Dodanim deram origem aos dardânios, e a maioria deles migrou para a Europa. Os filhos de Cã, eles formaram os seguintes povos. Eles emigraram para o sul e oeste da África, e os hititas se tornaram o grande império da Turquia e Ásia Ocidental, e outro grupo foi para o extremo oriente. Os filhos de Cuxi deram origem aos etíopes. Os filhos de Canaã deram origem aos cananeus, fenícios e aos hititas. Os filhos de Put deram origem aos líbios. Os descendentes de Sem, por sua vez, formaram as seguintes etnias. Eles se encontravam nas proximidades do Oriente Médio, formando as seguintes etnias. Os filhos de Eber deram origem aos hebreus. Os filhos de Elão deram origem aos persas. Os filhos de Arã deram origem aos sírios. Os filhos de Assur deram origem aos assírios, e posteriormente, por meio de Ismael e Esaú e outros descendentes de Abraão, vieram todas as nações da Arábia. Essa descrição, ela é importante para nós entendermos, meus irmãos, que todos nós, mesmo depois que houve o dilúvio, continuamos com a mesma descendência, uma descendência comum vinda dos nossos primeiros pais. Isso significa que o elo não foi rompido. O que o apóstolo Paulo nos afirma aqui simplesmente traz a nós um registro da continuidade da descendência, das gerações, a continuidade
do ser humano, dentro da sua mesma condição de pecado, estando debaixo do juízo do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ainda fala-nos sobre a vida de cada um de nós após a queda. E a Escritura nos registra isso de uma maneira geral. E a vida de cada pessoa que está em Cristo Jesus, ela ainda continua debaixo da mesma condição do juízo do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, por que Deus não livra o remido do sofrimento? Por que Deus não livra o remido das lutas, das dificuldades? Afinal de contas, a dívida dele já foi paga. A dívida dos remidos, ela já foi paga agora, definitivamente, na pessoa de Cristo Jesus. Então, a pergunta que fica é por quê? Né? Deus não fez isso. Irmãos, Deus ainda não operou plenamente a redenção na vida do ser humano. Significa que Deus ainda está operando essa redenção. A salvação já é uma realidade na vida de todos os remidos pelo ato consumado de Cristo Jesus naquela cruz. E uma cruz que, já disse anteriormente, antecede a própria criação de Deus no pacto estabelecido lá na eternidade passada. Pela fidelidade de Deus, pela verdade de Deus que não pode mentir, a redenção ela já era uma realidade antes mesmo da cruz acontecer historicamente. Irmãos, nós observamos que Deus está operando ainda a salvação. E as Escrituras afirmam que Ele fielmente haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A sua salvação será completada. Ele começou uma boa obra na vida dos remidos e Ele vai completar essa obra até ao dia da volta do seu Filho amado. Romanos 8, 17 e 18 diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se sofremos, nós também seremos glorificados, assim como o próprio Cristo Jesus foi. No entanto, estamos falando não da glorificação que haverá de acontecer, mas do sofrimento que é presente. É importante lembrar o que o apóstolo Paulo nos afirma em Romanos 8, 17 e 18. Veja, os sofrimentos de Cristo, assim como a sua glória, são compartilhados pelas pessoas remidas depois da queda. Há um compartilhar desse sofrimento. Nós, meus irmãos, não estamos isentos, nós não estamos blindados. Ao contrário, nós estamos plenamente sujeitos a todos eles. Esse sofrimento envolvendo os remidos são inegáveis nesse período pós-queda. Esse período pós-queda que vai desde Gênesis 3 e vai culminar lá na restauração de todas as coisas, quando a própria criação de Deus sofrerá a sua restauração e a sua renovação. Esse sofrimento envolvido os remidos, né, envolvem a nossa vida o tempo todo. Olha o que Pedro diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo
visto há mais, no qual vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Pedro fala também dessa mesma verdade, dessa mesma realidade. Meus irmãos, nós temos 3 perguntas que nós precisamos responder ao nosso coração. Primeiro, quando sofremos, onde Deus está? Quando nós sofremos, onde Deus está? Bem, fica-nos sempre uma ideia de que a presença de Deus, ela é libertadora de qualquer tipo de sofrimento, e a sua ausência, ela faz com que o sofrimento, então, se manifeste. Ou então, a ideia que anteriormente já conversamos, e que a ausência de Deus dá liberdade a Satanás para agir e causar mal e causar sofrimento. Ou que Deus simplesmente se ausentou da sua criação e deixa a sua criação sofrer a própria consequência dos seus atos. E desta maneira, quando a sua criação clama por ele, ele vem, tem uma intervenção sobrenatural e depois ele vai embora. Irmãos, onde Deus está? As Escrituras dizem que Deus está no seu trono e está governando todas as coisas. Não mudou a sua situação desde o tempo antes da criação, durante a criação e pós-queda, diante da sua própria criação. Irmãos, o governo de Deus, o controle de Deus, a manifestação de Deus, ela continua 100% da mesma maneira como sempre houve. Não é, meus irmãos, a presença ou a ausência de Deus com relação ao sofrimento que faz com que ele exista seja menor ou maior. Lembramos que quando nós sofremos, Deus ele continua presente, porque não é simplesmente o santo milagreiro que vai fazer com que agora os milagres aconteçam em nossa vida toda hora, em todo tempo, em todo momento. Basta que se invoque o milagre, tenha fé e ele vai acontecer. Não é assim que as coisas nas Escrituras funcionam. Deus continua sendo o Senhor, continua tendo o governo. E quando sofremos, é muito importante que nós nos lembremos do seguinte: se não fosse pelo Senhor, as águas teriam submergido a nós, teriam nos engolido vivos, teriam nos tragado. Irmãos, Deus está conosco, nos dando condições para enfrentar as situações de lutas, as situações de água batendo além do peito, para enfrentar as situações de sofrimento. Se não fosse a graça de Deus bastando sobre a nossa vida, nós não teríamos condições de enfrentar as lutas e os sofrimentos que são decorrentes da situação de desobediência, quando a morte se instalou sobre nós. E que quando Deus, então, simplesmente exerce a sua justiça sobre o homem, o ser humano, e envolvendo toda a criação para isso. Onde Deus está? Quando nós sofremos, cadê Deus? Deus continua do nosso lado. Deus continua tomando-nos pelas mãos, como diz Isaías. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. É Deus segurando na mão dos seus filhos a cada instante. Então, onde é que Deus está quando sofremos? Ele simplesmente está nos tomando em suas mãos. Há uma historiazinha muito interessante que se chama Pegadas na Areia. E uma pessoa falece, vai para a presença de Cristo e ele está conversando com Cristo. Apenas uma ilustração. E olhando, ele vê então a sua vida
a sua vida com marcas ou pegadas na areia, seus passos andando na areia. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu estou vendo aqui aquelas marcas, aquelas são é a caminhada da minha vida, certo? Jesus diz: certo, é a caminhada da sua vida. Pô, mas tem uma coisa que eu não entendo. Naqueles momentos que são marcados ali como os momentos bons e mais fáceis, há dois pares de pegadas, os meus e os do Senhor, certo? E Jesus diz: certo, os meus e os seus. E a pergunta acontece novamente. Ele falou: mas e nos momentos difíceis? Eu só vejo um par de pegadas, porque nos momentos fáceis o Senhor estava ao meu lado, e nos momentos difíceis o Senhor me abandonou. Ele disse: a sua leitura está errada, porque nos momentos mais fáceis eu caminhava do seu lado, mas nos momentos difíceis, as pegadas que você vê não são as suas, são as minhas, porque eu precisei carregar você no colo, tomar você nos braços, para que você tivesse condições para passar pela luta, para passar pelos momentos difíceis. Onde Deus está quando os sofrimentos vêm? Ao nosso lado, muito mais do que isso, tomando-nos pela mão, tomando-nos pelo braço e conduzindo-nos para que nós tenhamos condições de passar por essas lutas. Segundo, por que existe o sofrimento? Seria tudo muito bom, muito gostoso, nós vivemos sem precisar sofrer? Por que ele existe, afinal de contas? Porque o sofrimento, ele está presente em nossa vida. Bem, teologicamente, ele está presente em nossa vida porque ele é juízo de Deus sobre nós. Mas vejam, meus irmãos, ainda dentro dessa mesma perspectiva, o que as Escrituras dizem sobre a tribulação? Olha só. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A tribulação, a luta, ela tem um caráter de ensino para nós, de talhar a nossa vida. Porque o importante diante de Deus, irmãos, não é não ter problemas, mas estar preparados para enfrentar os problemas que são presentes e os problemas seguintes. Deus está nos ensinando através das lutas. Vejam, a tribulação produz perseverança. Na vida dos filhos de Deus deve ser assim. Faz com que se persevere. A perseverança, ela gera experiência. E o amadurecimento da experiência, ela gera a esperança, que não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração através da pessoa do Espírito Santo que foi dado a cada um de nós. Então, meus irmãos, por que existe o sofrimento? Bem, sabemos que ele é juízo de Deus. Então, todos sofrem e a própria criação geme, aguardando o momento da transformação. E através dele, Deus nos ensina o caminho da esperança. Essa esperança, o que esperamos, que não é confundido, porque o Espírito Santo dá clareza ao nosso coração através da revelação que ele próprio trouxe, a revelação da pessoa de Cristo Jesus. Então, se o final é a esperança começa na tribulação. Porque a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Quanto mais maduros na fé, quanto mais maduros no Senhor, maior será a nossa esperança. Ela será bem mais consistente. E um terceiro ponto. Para que o sofrimento serve?
Eles servem, meus irmãos, para colocar-nos em nosso próprio lugar, para nos fazer compreender a grandiosidade do nosso Deus. Serve para fazer-nos entender o mal que tomamos por direção em nossa vida. Faz-nos entender o quanto ferimos a santidade do Deus Todo-Poderoso com o nosso ato de desobediência. Irmãos, serve para sermos talhados e trabalhados em nossa arrogância, em nossa presunção, em nossa falsa segurança, achando que nós podemos todas as coisas. Ora, é importante nós lembrarmos que, meus irmãos, nada, absolutamente nada, poderá nos separar desse maravilhoso amor que Deus tem para conosco através de Cristo Jesus. E nós terminamos com as palavras do apóstolo Paulo. O mundo pós-queda é um mundo de sofrimento, mas é um mundo também de redenção. O mundo pós-queda é um mundo de lutas e dificuldades, mas é um mundo também de segurança, de certeza, na esperança. Isso tudo pelo que Cristo fez por nós, e isto só é possível na vida daqueles que conhecem o Redentor. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz o seguinte: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Não desanime, meu irmão e minha irmã, porque Deus cuidará de nós. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus zelará por ti. Nos aprovaste seu grande amor, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais
Pai bondoso e eterno, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos tomado pelas mãos e tem nos dito que não é para temermos, porque o Senhor nos ajudará. Nós agradecemos muito, porque o mundo, depois da desobediência, se tornou, Pai, um mundo de luta, um mundo de dor, um mundo de angústias, mas também terá o seu fim. E louvamos ao teu nome, porque na vida dos teus filhos, o Senhor tem dado força, o Senhor tem trazido fortalecimento, o Senhor tem trazido cuidado. E acima de tudo, o Senhor tem revelado esperança. Ó Deus, obrigado por isso. E continue a cuidar da vida de cada um dos teus filhos. Família, o lar, o coração entristecido, o coração enlutado. Renove o gozo da tua salvação no coração dos teus remidos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida e com a sua família, com o seu lar, seja com o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. O dia da angústia chega, e chega para todos. É impossível viver sem enfrentar os dramas que atingem a todas as pessoas. É a enfermidade, é um problema financeiro, é o casamento estável que se fragiliza, é um filho que se envolve com drogas, é o luto dramático que joga a família num mar de angústia e dor. O que fazer neste dia da angústia? O Salmo 50, versículo 15, oferece-nos uma janela de escape. Está escrito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui uma ordem divina: invoca-me no dia da angústia. Há aqui uma promessa de Deus: eu te livrarei. Há aqui um resultado extraordinário: e tu me glorificarás. Nós não podemos lidar com angústia sozinhos, confiados em nós mesmos, nos nossos próprios recursos. Nesse dia da angústia, nós precisamos nos voltar para Deus, o verdadeiro refúgio. Ele é poderoso para enxugar nossas lágrimas e curar as feridas do nosso coração. Nós então recebemos dele uma promessa: eu te livrarei. Deus é poderoso para restaurar o casamento quebrado. Deus é poderoso para trazer o filho rebelde de volta. Deus é poderoso para curar a sua enfermidade. Deus é poderoso para arrancar do seu peito esse poço de dor e colocar uma fonte de alegria e paz. E então, o resultado disso é que você viverá uma vida plena e feliz, glorificando a Deus pelos seus gloriosos feitos na sua vida.